Estou aqui hoje para falar de um conceito importante dentro da psicanálise chamado Reverie, ou Reverie, criado e desenvolvido pelo psicanalista Wilfred Bion, e é um dos pilares da teoria dele, e versa sobre o funcionamento psíquico e a relação mãe e bebê. Né? E se a gente puder explorar hoje, tecnicamente, não se fala mais mãe e bebê, mas ambiente, cuidadores e bebê. E, obviamente, ela também faz implicações, ou ela tem implicações, na relação analista-analisando, né? Obviamente fazendo referência a essa relação inicial mãe, ambiente e bebê. Mas para a gente entender um pouco o que é a Reverie. Reverie, ela vem do francês, a tradução, né, que fala sobre devaneio, ou um sonho acordado. E ela, de fato, refere-se à capacidade da mãe ou desse ambiente em receber, processar, elaborar e devolver ao bebê aquelas experiências emocionais brutas e indigestas, meio caóticas dele. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas ela, em estrito senso, é um estado mental aberto e receptivo da mãe ou desse ambiente, no qual ela consegue processar, ela consegue sonhar os sentimentos que aquele bebê está sentindo e transforma eles em algo que possa ser compreendido pela criança, pelo bebê. Então, por conta disso, não se trata de um ato que seja racional, mas sim de uma função psíquica intuitiva, né, afetiva. Então, o papel da Reverie nesse desenvolvimento psíquico ele se dá a partir da ideia de que o bebê nasce em um mundo de sensações caóticas e não consegue, por conta própria, processar suas emoções, principalmente aquelas intensas, como medo, fome, angústia. Então esse bebê, na relação, ele projeta essas experiências no psiquismo do seu cuidador, da mãe, ou daquele pessoa que está cuidando dele, através de choro, gestos, expressões. E aí o que esse ambiente faz? No caso a mãe, vamos poder colocar para ficar mais fácil. Essa mãe, ela consegue, a partir da reverie, né, absorver essas projeções que ele designa como elementos beta ou experiências brutas e transforma em algo significativo, que a gente, na teoria bioniana, entende como elementos alfa. Então, essa mãe, através desse processo, ela devolve ao bebê uma experiência digerida. E, por conseguinte, ela faz com que o bebê se acalme, se tranquilize, né, consiga diminuir as intensidades, por exemplo, de um choro muito intenso. Vamos falar de um exemplo prático, por exemplo. Então, o bebê sente uma angústia intensa e que ele não entende, é inexplicável, seriam os elementos beta. E a mãe, como ambiente, a partir da Reverie, percebe esse desconforto. Segura o bebê com carinho, com cuidado, fala com uma voz mansa. Você está assustado, meu amor, né? Mas eu estou aqui. Né? E o resultado disso, né, absolutamente uma experiência que não tem nada de racional, ele introjeta esse entendimento da experiência de conforto e de alguma forma suaviza, né? Ele consegue processar essas emoções a partir da mãe ou desse ambiente externo a ele. O Bion ele associa a Reverie a uma chamada função alfa, né, onde o mecanismo psíquico consegue transformar esses elementos beta, que são absolutamente caóticos, brutos, duros, para elementos que são alfa, simbolizáveis, pensáveis, compreendidos, né, que, como a gente está falando, aliviam esse sujeito. Né? Sem essa Reverie, o bebê ele fica absolutamente inundado, ele fica tomado pelos elementos beta, e que a gente pode pensar que quando não se tem um ambiente que possa traduzir isso que o bebê sente, pode ocasionar muitas falhas, algumas falhas, né, desse desenvolvimento psíquico, como a dificuldade de pensar, sonhar, simbolizar, acalmar. Então a formação desses conteúdos não elaborados elas podem surgir depois como doenças, né? Pesadelos excessivos, somatizações e até a formação psicótica, né, bem precoce. O Bion entende o conceito para a relação analista-analisando, né, como a gente falou, analista e seu cliente.
seu paciente, onde o analista deve também operar em um estado de Reverie, sendo um possível receptáculo, recipiente para as projeções do seu paciente. Isso significa o quê na prática, né? Seria ouvir não apenas as palavras, mas também as emoções que não são verbalizadas. Como é que o paciente sente, as expressões do paciente, a forma dele falar, a ansiedade, né? Partes de fragmentos de sonho, acting outs, né? Atrasos, questões ligadas pontuais específicas a um ponto parado, né, na análise. Então, o objetivo desse ponto é transformar esse caos emocional, né, que o paciente pode apresentar nesses insights, que ele também não compreende, em situações que possam ser compreensíveis a ele, né, podem ser entendidas a partir da relação. Então, é legal da gente poder pensar o quanto que as interpretações não têm muito sentido, não fazem muito sentido nessa experiência da Reverie, dessa transformação, né, daquilo que está sendo dado para o analista e devolvido para o paciente, não em fala, não verbalmente, mas numa experiência intuitiva,